Nós estamos aqui para falar sobre o tema de mortes coletivas. E hoje recebendo com muito carinho, para quem nós abrimos os microfones agora para as saudações iniciais, o nosso companheiro Luiz Armando, que é do Grupo Espírita Casa do Caminho, aqui da Vila Mariana de São Paulo. Luiz, a sua saudação inicial aos nossos ouvintes da Rádio ABC e da Rádio Atlântica. Renovado prazer e alegria, estamos aqui uma vez mais para contribuir com o Semeando a Boa Nova. Muito bem, aviões caem, matam centenas de pessoas, terremotos arrasam cidades inteiras, matando aí dezenas de milhares de seres humanos e ferem outros tantos. Por que isso ocorre? Existe alguma justiça nesses acontecimentos? Esses acontecimentos representam uma tragédia ou trazem alguma utilidade para o homem? Hoje o nosso programa vai estar discutindo a causa desses grandes flagelos da humanidade. Portanto, nós vamos perguntando para o Luiz Armando. Luiz, as mortes coletivas representam um castigo de Deus, Luiz? A ideia de castigo em relação a Deus não se coaduna mais com o raciocínio dos tempos que correm, não é? A doutrina espírita, inclusive, diz que realmente Deus é amor e Ele é justiça, misericórdia, bondade em todos os aspectos. A gente não pode acreditar realmente que possa existir um castigo de Deus, portanto. Conforme Lucas, no versículo 11, capítulo 11 do seu Evangelho, qual é o pai que a um filho que lhe pede pão, lhe dá uma pedra, que lhe pede um peixe, lhe dá uma serpente? Se o homem que é ímpio, conforme diz Lucas, é assim, o que dirá Deus? Deus jamais castigará um dos seus filhos. Nós temos a primeira condição nossa, quando vemos aí acontecer algum incidente de maior proporção, nós temos a primeira colocação é dizer que Deus foi injusto, né? Por isso que a gente diz assim, por que acontece isso, né? É um castigo de Deus isso? Então essa é a primeira condição que vem na cabeça das pessoas, né? Nós temos aí algumas situações muito presentes nesse nosso dia a dia, né? Agora, recentemente, né? Terremotos, temos aí tragédias aqui no Brasil mesmo, tragédias de grandes montas envolvendo a aviação aérea, etc. Esses acontecimentos, então, eles são permitidos por Deus, por que razão, Luiz? Por que Deus permite essa ocorrência desses grandes flagelos, desses grandes acontecimentos, Luiz? Existem leis, segundo a doutrina espírita, às quais todas as criaturas humanas neste planeta ou em outros estão subordinadas. A principal delas é a lei de ação e reação, que determina que a cada um seja dado conforme as próprias obras. Então, na realidade, seja individual ou coletivamente, nós estaremos sempre recebendo de acordo com os nossos méritos, o nosso aproveitamento durante a vida. No livro Obras Póstumas, que foi publicado aproximadamente 10 anos depois da desencarnação de Kardec, existe uma mensagem reproduzida de um espírito de nome Clélie Duplantier, a respeito das expiações coletivas, e também uma reflexão de Kardec a respeito do assunto, né? E ali nós aprendemos algumas coisas curiosas. Por exemplo, a ideia de que em todo ser humano existem 3 aspectos a serem considerados: o aspecto do indivíduo em si, o aspecto de chefe de família e o aspecto de cidadão. Então ali a entidade espiritual diz que o cidadão pode ser excelente, mas a criatura, como chefe de família, pode assumir dívidas maiores em relação aos seus dependentes. E vice-versa, ele pode ser um excelente pai de família e ser um cidadão que corrompe outras pessoas, que explora outras pessoas, que assume perante a coletividade dívidas com as quais terá que conviver em existências subsequentes a essa. Existem muitas outras informações curiosas, não apenas na mensagem da entidade espiritual, mas também em relação ao comentário de Kardec. Ele diz que, a exemplo daquilo que Jesus diz, quem com ferro fere, com ferro será ferido. E aquele que derrama sangue terá seu sangue derramado. Aquele que muitas vezes explora os seus semelhantes será também explorado. Não necessariamente pelas mesmas criaturas que prejudicou, mas muito provavelmente pelas próprias leis da vida, pelos mecanismos de controle às quais todos nós estamos subordinados dentro dos planos que determinam que nós progridamos, que nós evoluamos, que nós caminhemos mais determinadamente nesta dimensão em que nós nos encontramos, nesse planeta
onde estagiamos presentemente, na direção da perfeição espiritual. Perfeito. O Espiritismo, inclusive, tem uma função bastante importante, ou algumas funções muito importantes nessa situação desses grandes acontecimentos envolvendo aí grandes coletividades, esses acontecimentos de grande monta. Ô Sérgio, nós poderíamos dizer que o Espiritismo tem um papel definido, que poderia amparar, ajudar de alguma maneira esses acontecimentos, Sérgio? Eu acredito que sim, Turíbio, porque você veja, muitas vezes nós não conseguimos compreender a natureza desses acontecimentos. Então, como agora aconteceu há pouco tempo no Irã, né, aquela morte de 30, 40 mil pessoas, isso choca a humanidade inteira, porque é realmente uma tragédia que atinge a todos nós, de uma maneira ou de outra. E aí nós ficamos nos perguntando, poxa vida, mas por que acontece isso? E nisso vem o Espiritismo e nos explica claramente que existem razões, que existem motivos, que naquele instante que isso está acontecendo, o que nós estamos observando é a justiça divina, que não é um castigo, não é uma punição para quem quer que seja. E na hora que nós entendemos isso, na hora que nós compreendemos essa realidade, nós naturalmente ficamos consolados. Podemos muitas vezes ainda sentirmos a tristeza pelo fato que aconteceu, mas nós entendemos que não é uma fatalidade, não é um desvio da sorte, que existe um motivo e é um motivo justo, que Deus está no comando nesse instante. Então pode não servir exatamente de amparo, mas com certeza nos serve de consolo. E na verdade o Espiritismo é isso, né? É o Consolador prometido. Perfeito. 7h10, você que está aí ligando o seu rádio agora na Rádio ABC ou na Rádio Atlântica, seja bem-vindo aqui no programa Semeando a Boa Nova. Nós estamos ao vivo levando o programa hoje sobre mortes coletivas, levando esse programa até você, recebendo aqui com muito carinho o nosso companheiro Luiz Armando, do Grupo Espírita Casa do Caminho, da Vila Mariana, aqui de São Paulo. Lembrando também que você pode participar pelo telefone 44 35 90 30 e também pelo telefone 9676 5474. Ligue para nós, dê a sua opinião, faça a sua pergunta e fazendo assim você estará recebendo como um brinde uma publicação espírita, que é uma gentil oferta da Editora Espírita Cristã, Fonte Viva de Belo Horizonte, Minas Gerais. Eu queria resgatar agora um pouquinho essa questão da justiça, porque quando nós presenciamos esses acontecimentos, essas grandes tragédias, etc., principalmente agora, que nós estamos aí vivenciando, o planeta está vivenciando uma tragédia de proporções nunca vistas antes, que lá no Irã atingiu aí, as estimativas mostram aí alguma coisa na casa de 50 mil pessoas que desencarnaram naquele terremoto e que praticamente extinguiu do mapa uma cidade inteira. Eu queria resgatar um pouquinho, Luiz e Sérgio, essa situação que passa para o nosso ouvinte aí uma ideia de que isso seria uma injustiça, né? Pô, é uma injustiça, nós temos crianças morrendo, famílias inteiras, crianças muitas vezes recém-nascidas, ali morre tanto o justo quanto o perverso. Luiz, não seria uma injustiça, Luiz, essa ocorrência, uma ocorrência dessa monta, dessa proporção? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque o Sérgio acabou de colocar a questão de que Deus está no comando. Essa é a ideia que passa para a gente, né? Deus está no comando, o Espiritismo passa isso para a gente. O Espiritismo também nos traz a ideia do consolo, o Consolador prometido, como o Sérgio também colocou, do amparo, do entendimento dos porquês. Mas a ideia da injustiça é a primeira que vem na mente das pessoas. Luiz, não haveria uma injustiça nessas ocorrências que ceifam aí da sociedade pessoas recém-nascidas, nessas circunstâncias? A avaliação de um problema como esse é bastante complexa porque envolve milhares de pessoas, como nós estamos vendo, né? O Livro dos Espíritos, no tópico que fala a respeito da lei da destruição, ele fala também sobre os flagelos destruidores, ou seja, em 1857 Kardec já teve essa preocupação e a espiritualidade superior trouxe algumas respostas a respeito. Um aspecto que ressalta dentre os comentários do Espírito da Verdade é que nós atribuímos uma importância muito grande ao corpo e que uma existência no corpo nada mais é do que um relâmpago na eternidade. Na verdade, nós superestimamos uma existência, não é? E ele diz ali que mesmo que aparentemente uma criatura seja envolvida dentro dos nossos conceitos, ainda muito limitados, sem considerarmos o antes e o depois também, porque existem perspectivas a serem atendidas dentro de um plano existencial vivido aqui na Terra, nós podemos ter a certeza que dentro dos planos de Deus
aquela criatura que aparentemente foi injustiçada agora, ela será beneficiada depois. Até porque ela receberá compensações depois, aliás, é o termo explicitado ali pelo Espírito da Verdade. Até porque nós não podemos nos esquecer que existem muitos episódios envolvendo a humanidade nos dias que correm, uma humanidade onde predomina o mal, não é? Onde existe uma acentuada presença de espíritos ainda muito recalcitrantes à ideia do progresso, espíritos ainda empedernidos no mal, conforme informa a espiritualidade, não é? Nós, se fizermos uma análise do ponto de vista global, nós vamos ver que o século XX observou um progressivo e acentuado aumento da população da Terra. De 1952, onde estimava-se que a população da Terra era alguma coisa em torno de 2 bilhões, para 1974, essa população dobrou de 2 para 4 em apenas 20 e poucos anos, né? E hoje nós temos aí quase de 74 bilhões, né? a 2000, fomos para aproximadamente 8 bilhões. 8 bilhões, né? Ou seja, Emmanuel, através do médium Francisco Cândido Xavier, dizia que um expressivo número de espíritos que estavam, vamos imaginar assim, nos porões da espiritualidade, nas regiões trevosas, nas regiões sombrias, foram compelidos a reencarnar, porque a Terra entra, a partir de 1750, segundo está explicitado lá no livro A Gênese de Kardec, num surto de progresso, não apenas tecnológico, mas do ponto de vista intelectual, no sentido de fazer com que as condições fossem adequadamente preparadas para rumarmos na direção daquele processo de transição do planeta, da condição de mundo de expiação e provas para a condição de mundo de regeneração. Fato que o Emmanuel diz que só será alcançado quando nós atingirmos, provavelmente, o final deste milênio que estamos começando agora. Ou seja, se nós considerarmos que, segundo informações de André Luiz e do próprio Emmanuel no livro Roteiro, na mensagem Grande Educandário, que a população que gravita em torno do planeta Terra é alguma coisa em torno de 22 bilhões de espíritos, dos quais 8 bilhões estão reencarnados e os outros 14 bilhões estão desencarnados. Dentre esses todos os espíritos, apenas 3/4 partes estão vivenciando em função das preocupações relacionadas ao próprio planeta Terra, a própria dimensão, melhor dizendo, em que nós vivemos, a dimensão material. Nós vamos ver que, apesar da intensa renovação que existe, porque agora, aos 7 e alguma coisa, estão desencarnando milhares de pessoas no mundo. São acidentes de trânsito, são suicídios, são homicídios, são mortes naturais, são mortes em consequência de doenças de longo curso, mas também, em contrapartida, estão reencarnando milhares de pessoas. Nós não podemos nos esquecer que existem muitos episódios lamentáveis que acontecem em função dessa presença maciça de espíritos ainda indiferentes às verdades eternas que são expressas inclusive pela doutrina espírita e por muitas outras escolas religiosas. Então nós temos aqueles terroristas que às vezes sequestram aviões e derrubam, como aconteceu lá naquele episódio lá dos Estados Unidos, matando algumas centenas de pessoas de uma vez só. Nós temos os homens-bomba, que muitas vezes se dirigem a determinados locais, grupos de pessoas, onde estão, e matam algumas dezenas de pessoas, ferem outras, mutilam outras. Nós temos as chacinas aqui em São Paulo, em outras regiões do país, em outras regiões do mundo, né? Onde naturalmente não estão sendo atingidos necessariamente, não apenas espíritos necessariamente bons, aquelas vítimas, porque nós temos que levar em consideração que aparentemente são bons hoje, mas nós não conhecemos o passado daquelas criaturas. A nossa visão de hoje, né? Exatamente, nós estamos vendo o imediato, nós estamos vendo o contexto total, por isso que é muito complexo uma avaliação dessa. Essa questão das crianças, por exemplo, tem uma revelação importante no livro Entre a Terra e o Céu, do André Luiz, a respeito de um espírito chamado Júlio. O Júlio era um filho de um ferroviário que, por uma aparente negligência da sua enteada nesta existência, acabou morrendo afogado na praia, no Rio de Janeiro, onde vivia a família, né? Pelos mecanismos da própria vida, no sentido de ajudar aquela criatura que entrou num processo de autopunição muito grande, de um complexo de culpa muito grande, que era a sua enteada, porque se sentia realmente culpada pela morte da criança, depois que aconteceu, né? O menino acaba reencarnando através dela mesma, na condição de filho legítimo dela, né? Mas desencarna alguns meses depois, ainda criancinha mesmo. Então, aos olhos do mundo, uma tragédia. E o enfermeiro que socorreu o casal
para ministrar àquela criança a medicação adequada para tentar preservar-lhe a vida, também entrou no processo de autopunição, porque existia toda uma história por trás da relação dele com aquele casal, não é? E ele, na verdade, se sentiu também culpado porque teve a intenção realmente de negligenciar e deixar a criança morrer para punir aquela criatura que tinha sido sua ex-noiva e o cidadão que aparentemente lhe havia roubado a companhia daquela moça. E a criança acaba desencarnando mesmo porque estava dentro do contexto programado para ela. Por quê? Porque, na verdade, essa criança, em duas existências anteriores, à época da Guerra do Paraguai, envolvido com todo esse conjunto que aparentemente não tinha nada a ver em determinado momento entre si, mas que acabou se reaproximando aqui pelas leis da vida no plano físico, ele havia suicidado. E isso aconteceu em função de duas tentativas. A primeira tentativa, ele ingeriu uma substância corrosiva em função de uma frustração afetiva, desencadeada por um das personagens que se envolve na história, na sequência da narrativa de André Luiz, e como não foi bem sucedido, depois de socorrido e medicado, alguns meses depois, ele acabou atirando-se nas águas do rio Paraguai. E o que aconteceu é que nessa existência morreu afogado no mar, aproximadamente por volta dos 7 anos, que era o tempo que lhe faltava cumprir na existência anterior, e como havia atentado contra a sua vida, naturalmente atentado contra as leis de Deus, que lhe emprestaram o corpo para progredir espiritualmente, ele acabou perecendo poucos meses depois, que coincidia justamente com o número de meses que ele esperou para tentar a segunda vez o suicídio naquela existência anterior. Ou seja, existem muitos casos de criaturas que realmente acabam sendo envolvidas na fase infantil, em consequência da morte, né? E isso corresponde ao cumprimento das leis que determinam a cada um conforme as próprias obras. Quer dizer, nós não estaremos vendo uma injustiça divina num acontecimento de uma morte coletiva. Nós estamos presenciando, sim, resgates que estão acontecendo coletivamente, coisas desse tipo, né? Sérgio, queria complementar, Sérgio. Isso, eu queria exatamente explorar um pouquinho mais essa questão da justiça, porque nós temos a imagem da criança como a imagem da pureza, como a imagem da inocência, não é verdade? Da mesma forma como muitas vezes no nosso relacionamento do dia a dia, nós vemos que alguém desencarna e é comum a gente falar, poxa vida, tão bom, né? A criatura era tão boa, morreu, os bons vão e os maus ficam, né? Porque nós realmente temos a nossa visão limitadas a essa existência. Nós não conhecemos as existências anteriores das pessoas. Então, muitas vezes, aquela criancinha que desencarnou numa idade tenra ainda, numa situação de total inocência nesta encarnação, nós não imaginamos o que aquela criança, aquele espírito imortal, aquele espírito que tem milhares de anos já fez nas vidas anteriores. Nós somos o resultado de milhares de anos de experiência. Então, muitas vezes, nós temos que pensar nesse aspecto. Uma aparente injustiça que estaria acontecendo, que, poxa vida, criancinha, novinha, não deveria ter morrido, mas nós não sabemos o que existe por trás dessa criatura, porque esse é um espírito imortal, esse é um espírito que tem séculos e séculos de acertos e de enganos. E, às vezes, exatamente nessa oportunidade, como muito bem colocou o Luiz, é essa oportunidade que ele tem daquela encarnação curtinha para resgatar, às vezes, aquele débitozinho que ficou pendurado lá atrás. Então nós temos que ter a segurança, nós temos que ter a certeza de que Deus está no comando e que não existe, em hipótese nenhuma, injustiça naquilo que acontece pela lei de Deus. Eu queria voltar um pouquinho nessa questão da justiça, da injustiça, porque o homem, efetivamente, ele não conhece as situações anteriores de todos esses espíritos que desencarnaram. E quando a gente vê a morte de uma pessoa, uma sozinha, uma pessoa morreu, você ouviu, a pessoa fulano e tal morreu. A primeira coisa que te vem na cabeça, você até tenta entender as razões. Realmente essa pessoa era uma pessoa assim, assim. Você procura explicar algumas razões, você, né? Claro que ninguém consegue fazer isso, mas você tenta buscar algumas razões dos porquês, o que levou, etc. Mas você, ouvinte que está aí na sintonia da ABC Atlântica, imagine o seguinte, num desencarne coletivo,
Numa morte coletiva, num terremoto como aquele do Irã, por exemplo, que é o mais recente, você tem lá milhares de vítimas, 50 mil pessoas desencarnando. Como é que é possível para o homem tentar entender quais são as razões que levaram àquela morte coletiva? Por que aquelas pessoas tinham resgates comuns? Então, não dá para a gente entender isso. O que nós precisamos entender, eu acho que o Sérgio foi muito feliz naquela colocação que ele fez no início aqui, dizendo que Deus está no comando. De fato, Deus está no comando, é isso que nós precisamos entender. Que com certeza, essas pessoas tinham alguma coisa em comum para resgatarem, por qualquer razão, por qualquer situação, que precisaria acontecer agora. Como o Luiz Armando acabou de contar uma história muito própria, de situação de desencarne que resgatou depois de uma outra maneira. Tinha que completar o tempo de desencarne, isso justifica de ser uma criança, etc. Então não há injustiça. Na verdade, há sim a possibilidade do resgate, que Deus está se manifestando através desta possibilidade, da sua possibilidade misericordiosa de permitir a esses espíritos retornarem, cumprir as missões que ainda lhes faltam e possibilitar ainda que esses espíritos resgatem, cumpram o momento final das suas existências anteriores, cumpram aí os resgates que deverão ser cumpridos para as suas evoluções pessoais. Sérgio, você queria falar alguma coisa? Na literatura espírita existem inclusive alguns comentários a respeito dessas situações. Então existem alguns livros, algumas passagens de livros que nos contam, que nos pegam alguns dessas ocorrências e nos dizem até o que existe por trás dessa ocorrência. Eu me lembro de um livro, eu não lembro o título do livro, se eu não me engano é de Humberto de Campos, mas que fala a respeito do incêndio que houve num circo em Niterói, vocês devem se lembrar disso daí. Então, para efeito de estudo, muitas vezes a espiritualidade nos conta, nos mostra, nos revela algumas coisas dessas experiências. E nessas revelações que nós temos, neste contato que a espiritualidade tem conosco e nos explica isso daí, é que nós vemos realmente que Deus está no comando e que não existe injustiça em nenhuma dessas ocorrências. O livro em questão é o livro Cartas e Crônicas e a mensagem, o título é Tragédia no Circo. Perfeito. Eu queria até convidar o ouvinte a que resgate uma obra de Kardec chamada O Céu e o Inferno. E ali existem inúmeros exemplos, não são um ou dois, são vários exemplos de espíritos que desencarnaram nas mais variadas circunstâncias e voltaram para dar o seu testemunho, dizer o que é que aconteceu com eles depois do desencarne. Então, no Céu e Inferno nós temos lá, eu acho que metade do livro é só dessas 61 depoimentos. 61, está aí o número perfeito. São 7 horas e 27 minutos, lembrando, você pode participar do nosso programa através dos telefones 44 35 90 30 e 9676 54 74. Luiz, uma pergunta que parece que nesse instante fica aí na cabeça do ouvinte batendo fortemente. Nós falamos que não há justiça, que é o resgate, que é um cumprimento de alguma coisa que precisa ser ainda passada por aquele espírito. Como é que se processa, então, a junção, o encontro dessas pessoas para que possam cumprir esses resgates coletivos? Uma explicação, tentando explicar melhor para o nosso ouvinte aí da ABC e da Atlântica. Como é que nós podemos fazer a junção de 50 mil pessoas numa cidade só e lá aconteceu um terremoto? Como é que isso se processa? As pessoas foram ao acaso morar nesse lugar? Naquela mensagem citada há pouco, da Clélie Duplantier, o Kardec faz uma reflexão em cima da mensagem que é bastante interessante e contém muitos detalhes oportunos ao tema que nós estamos tratando aqui hoje. E ele fala que, invariavelmente, as criaturas renascem no mesmo lugar onde acabaram se comprometendo. Então, ele faz uma alusão aos franceses do século XIX, em que ele estava vivendo naturalmente, e traça um paralelo entre eles e os druidas, entre os outros personagens que fizeram parte da história da França desde a época que ela era a Gália, lá dominada pelos romanos, não é? E ele mostra, por exemplo, alguns aspectos interessantes. Então ele diz que realmente as criaturas comprometidas coletivamente renascem invariavelmente no mesmo lugar em que sucumbiram em existências em que se comprometeram perante as leis de Deus e acabarão de resgatar ali os seus débitos com a consciência própria, né? Porque a gente vai estudando a doutrina espírita e vai chegando à conclusão, que todos os depoimentos de muitas entidades que se manifestam ao longo do tempo, que na verdade a gente
não consegue evoluir se não conseguir se liberar das culpas que carregamos por dentro de nós. Então nós sempre haveremos de pedir uma oportunidade, não é? Para que consigamos ressarcir os equívocos cometidos no passado. Nós temos, inclusive, aqui anotado alguns lembretes, inclusive aproveitando a deixa do Sérgio aí. Existe um livro extraordinário do André Luiz, como todos os livros do André Luiz, daquela coleção conhecida como Nosso Lar, que é o livro Ação e Reação, que fala sobre a questão do débito da criatura, da lei do karma, de que tanto se fala, não é? E no capítulo 18 existe um episódio, inclusive, muito próximo dessas situações citadas aqui hoje. No capítulo 18, o Druso, que é o instrutor espiritual que o André Luiz está acompanhando, que dirige a Mansão da Paz, que é superior ao Silas, que é um cicerone do André Luiz e do Hilário, nas suas incursões pelas questões da ação e da reação, da lei do karma. E o Druso eles estão num gabinete, num escritório, portanto, de repente, em 1957, numa época em que, na verdade, a televisão ainda não era uma realidade presente na vida de todos, né? Toca uma campainha e, de repente, numa tela na parede, uma espécie de quadro, segundo a descrição do André Luiz, é um telão para nós hoje, surge uma imagem de um cidadão tendo ao fundo uma imagem de um avião destroçado que havia acabado de cair numa serra nas imediações da cidade do Rio de Janeiro. E na verdade, 14 pessoas haviam perecido, né? E o Druso, questionado a respeito das questões, depois de tomar as providências para que fosse enviado socorro para o resgate de de 8 das 14 vítimas, porque 6 não seriam socorridas imediatamente por causa da animalização dos fluidos que prendiam aqueles espíritos aos seus corpos atingidos por aquela tragédia, né? E o questionado a respeito, o Druso diz que se fosse André Luiz ou Hilário pesquisarem o caso de cada um, iriam ser encontrados entre aqueles 14 passageiros do avião muitos personagens que se comprometeram no passado com precipitações de pessoas de alturas, fazendo com que pessoas morressem em consequência da queda. Piratas que afundaram navios com centenas de pessoas lustros tinham prestado serviços relevantes à colônia chamada Nosso Lar e adquirido muitos méritos perante a contabilidade divina, e eram criaturas que aspiravam ter acesso a esferas superiores nas regiões da espiritualidade, mas não conseguiam autorização para isso. Até que tanto insistiram que foram convidados a fazer uma retrospectiva das suas próprias existências e fizeram aquelas regressões de memória que são presentes nas histórias narradas por André Luiz e acabaram localizando na época de Joana d'Arc, portanto lá pelo século XIII da nossa era, da era cristã, né? Uma vivência deles em que eles, perfilados no exército que servia a Joana d'Arc naquelas lutas da França contra a Inglaterra, eles acabaram, na ânsia de ascenderem na hierarquia militar a que prestavam serviços, eles acabaram fazendo com que 2 pessoas se atirassem do cima de uma torre para que elas, morrendo, eles acabassem assumindo o lugar delas e, perante as criaturas que vivenciavam com elas, ganhassem destaque. Então, elas, diante desse episódio, como isso era um entrave para eles avançarem, de uma certa maneira, pedindo para não avançarem na retrospectiva, para não encontrarem outros fatos lamentáveis, eles acabaram pedindo para voltar. E aí o Druso faz uma referência interessante, perguntado por André Luiz se tinha acompanhado os preparativos, porque já tinham passado 30 e poucos anos, e faziam 2 ou 3 meses que essas criaturas já tinham desencarnado novamente, também em consequência de um acidente aviatório, porque elas pediram para voltar e servirem para a evolução da aeronáutica. E eles realmente se formaram lá na condição de pilotos e acabaram, em consequência de um problema qualquer, desencarnando em consequência desse acidente. E o detalhe curioso é o seguinte, que o Druso diz que tinha estado num determinado departamento da colônia chamada Nosso Lar, que deve existir em outras colônias também, e essa colônia era especializada em comprometimentos coletivos. E eles haviam ele tinha presenciado os planos que envolviam esses 2 personagens, e ele faz referência a centenas de outros que estavam na mesma situação. Alguns que poderiam escolher o tipo de morte, e outros que seriam colhidos na infância, na madureza ou na juventude, em consequência de acidentes desse tipo. Quando houve aquele incêndio aqui em São Paulo, Joelma, que também ceifou aí algumas centenas de vidas,
No final do livro Somos Seis, no qual está contida uma mensagem de um espírito chamado William, esse livro foi publicado pelo Grupo Espírita Emmanuel aqui de São Bernardo, William diz alguma coisa interessante, que mostra que, inclusive, nesses episódios, a espiritualidade está antes preparada para o socorro emergencial em função das vítimas desses acidentes. E o que acontece é que o William, na sua mensagem, através do Chico para os seus familiares, diz que, subindo para o alto do prédio, viu vários helicópteros resgatando as vítimas. E também foi resgatado por um desses. E, na verdade, esses helicópteros faziam parte de veículos do plano espiritual que estavam resgatando as criaturas. Existem 2 outros episódios, mas acho que nós estamos na hora da propaganda e daqui a pouco eu poderia citar eles, porque são muito interessantes. Muito bem, nós estamos retornando aqui então na ABC e na Atlântica com o programa Semeando a Boa Nova, falando hoje sobre mortes coletivas. E eu tinha deixado uma perguntinha para o Luiz um pouquinho antes do intervalo, Luiz, que era a questão do por que aquelas pessoas na última hora deixam, né, de estar presentes nesses acontecimentos vultuosos, né? Então, nesse sentido, nós estamos recebendo uma pergunta aqui do nosso ouvinte, o Carlos, lá do Semeador. Muito obrigado, Carlão, pela sua ligação. E ele pergunta o seguinte: se a intuição que as pessoas têm de última hora, né, elas acabam possibilitando que a programação reencarnatória seja alterada, ou seja, aquela intuição de hoje eu não vou trabalhar, hoje eu não vou fazer isso, eu não vou pegar esse avião, eu não vou estar presente nesse local, etc. Como é que pode se explicar isso, hein? A intuição está presente, Luiz? Antes, só acrescentando um detalhe àquela resposta anterior, existem, para sugestão aos leitores, aos ouvintes, para que leiam essas mensagens, a contribuição de Chico Xavier nos últimos 30 anos do seu trabalho aqui na Terra foi, assim, bastante expressiva no que diz respeito ao aspecto consolador da doutrina espírita. Então, existem algumas centenas de livros que, lamentavelmente, a gente não vê mais nas livrarias espíritas, e somente aqueles que realmente têm conhecimento a respeito da contribuição do Chico, que talvez se lembre delas, a partir dos Jovens no Além, dos Somos Seis, e aí uma centena de livros, né? Existem 2 livros do Ideal que contêm algumas mensagens bastante interessantes que falam sobre mortes coletivas, de uma certa maneira. A primeira delas é a obra Continuidade. É uma morte que envolve 5 personagens de uma mesma, aliás, 3 personagens de uma mesma família e 2 amigos delas. As pessoas vinham viajando nas imediações da cidade de Franca e, de repente, um veículo ultrapassou os limites da sua pista e praticamente atropelou o carro em que elas estavam. O carro explodiu, pegou fogo. Mas para apenas mostrar que esses acontecimentos estão, de uma certa forma, previstos para acontecer, envolvendo determinadas pessoas, principalmente nos acidentes, não naqueles que são resultados do livre-arbítrio das criaturas, né? A criatura que dirigiu o veículo, que parecia ser a mais lúcida depois do acontecimento, ela diz que várias ambulâncias já estavam ali preparadas para resgatar as criaturas, e elas pensavam que estavam ainda no plano físico. O detalhe interessante é esse: as pessoas não têm o choque da informação da desencarnação, só vão tomar conhecimento depois. E, na realidade, as ambulâncias as levaram para uma instituição nas imediações da cidade de Franca, pelo que ela imagina, e ali foram socorridos. Isso aconteceu em 1982. Um mês depois, aconteceu aquele acidente de avião na cidade de Fortaleza, um avião da VASP que bateu numa serra e morreram algumas centenas de pessoas também, não é? E uma das personagens que estava envolvida nessa tragédia, de nome Rosana, ela também diz que depois do impacto, do estrondo, de todo aquele pânico que tomou conta das pessoas, que o avião normalmente, quando faz a preparação para aterrissar, ele apaga as luzes internas, então ninguém sabia o que estava acontecendo. Ela disse que ouvia vozes pedindo calma e confiança em Deus. Haviam já preparados ali algumas dezenas de espíritos que estavam preparados para o resgate das vítimas, ou seja, aquilo realmente estava programado para acontecer, né? E com relação a esse problema da intuição, nós temos no Livro dos Espíritos um capítulo que fala a respeito da fatalidade. E ali existem informações realmente que, quando chega o instante da morte, nada consegue mudar a ordem das coisas. Mas também, se você está diante de um perigo e não deve sucumbir diante daquilo, como criaturas, por exemplo, o avião cair, está programado dentro dos planos da espiritualidade, o avião cair, o carro vai bater, o ônibus vai bater, o trem vai bater. Então, muitas vezes, essa criatura é intuída para não ir pegar aquele avião naquele dia. Esse avião que caiu em São Paulo, alguns anos atrás, aqui da TAM,
né? Existe 1996. o caso de um radialista da Rádio Globo, inclusive, cuja mulher estava para dar à luz na cidade do Rio de Janeiro. Ele fazia o programa aqui pela manhã e pela madrugada e pegava o avião e ia para o Rio, praticamente para acompanhar lá o parto. E o que aconteceu foi que ele foi para o hotel, foi fazer um ligeiro descanso, acabou adormecendo profundamente e acabou não pegando o avião naquela manhã. Foi um dos passageiros que escapou. Todos os personagens, de uma certa forma, que foram ouvidos, dos remanescentes que ficaram, relataram episódios ou que preveniam os familiares sobre os acontecimentos que haveriam de vir. Por exemplo, o pai de um dos pilotos do avião disse que o filho havia sonhado realmente com um acidente que haveria de acontecer, mas foi apenas um sonho dentre os muitos que muitas vezes provavelmente deve envolver essas criaturas. E ele acabou sucumbindo. E outros acabaram, de uma certa forma, por exemplo, o filho das vítimas do acidente, aliás, o pai de uma das vítimas do acidente disse que seu filho, estranhamente, nos dias que precederam o acontecimento, inclusive começou a se desapegar das coisas. Ele era muito apegado ao carro, de repente cedeu o carro para o pai, cedeu o carro para o irmão. É como se ele estivesse se desligando realmente das coisas. Ou seja, dependendo dos méritos e também das necessidades espirituais da criatura, que já sabe que muitas vezes, intuitivamente, vai passar por esses nefastos acontecimentos, ela já começa a pressentir o momento da partida. E isso, no capítulo sobre a fatalidade, no Livro dos Espíritos, está bem explicado. Bem claro. Quer dizer, as pessoas, na verdade, elas são orientadas pelas equipes de socorro, pelas equipes que estão trabalhando nesses acontecimentos de grande vulto, né? Luiz, nós estamos recebendo aqui uma pergunta da nossa ouvinte Márcia de Santo André. Muito obrigado, Márcia, pela sua ligação. E ela faz uma colocação bastante interessante. Ela diz assim: olha, se Deus está no comando, né, então por que as pessoas se suicidam? Então não tem suicídio, não existe suicídio. Por que existe então suicídio se a gente está falando que esses acontecimentos são programados, etc., se essas coisas existem como resgate? Como é que é isso, Luiz? Existem elementos hoje, com base na doutrina espírita, que nos mostram que existem duas grandes faltas que nós podemos cometer em relação às leis de Deus. Uma é o aborto e o outro é o suicídio. São duas infrações graves que acabaram repercutindo na nossa própria trajetória evolutiva, retardando muitas vezes os passos largos que poderíamos dar na direção da nossa libertação do círculo vicioso a que nós nos submetemos dentro de existências que se repetem, muitas vezes fazendo com que nós experimentemos mais sofrimentos do que alegria, não é? Agora, com relação ao suicídio, existem muitos fatores que estão presentes no processo que envolve a criatura que delibera realmente tentar se autodestruir, né? E através da literatura que chegou através de Chico, nessa centena de livros que nós citamos aqui há pouco, existem alguns casos interessantes que mostram que, diferentemente do Camilo Castelo Branco, lá do Memórias de um Suicida, da Ivone Pereira, que deliberou suicidar-se por uma questão de orgulho, porque ele não admitia a ideia de ficar cego no final da sua existência, existem muitos jovens que acabaram sucumbindo ao suicídio, principalmente nos últimos anos da década do século XX, né? E que acabaram se manifestando através do Chico, que acabaram desencarnando em consequência das pressões espirituais desencadeadas por espíritos inimigos deles, que desenvolveram em função deles processos de perturbação espiritual. Então essas criaturas foram sendo minadas nas suas resistências morais e acabaram deliberando desencarnar, né, em função do suicídio, imaginando que se libertariam. Existe um livro chamado Escola no Além, de uma menina chamada Cláudia Pinheiro Galassi, que desencarnou aos 16 anos, precipitando-se de um dos andares do prédio em que ela residia aqui em São Paulo, em Cerqueira César. E ela, depois de naturalmente refeita no plano espiritual, e a gente percebe inclusive que existem diferentes situações, por exemplo, existem suicídios onde existem atenuantes, quando a criatura na verdade foi cúmplice dos indutores ao suicídio, né? Porque não foi uma ideia dela. Os espíritos que foram, de uma certa forma, influenciando e minando a resistência dela, a ponto dela chegar a esse ato extremo, né? Então aí existem atenuantes. Então, o caso da Cláudia, por exemplo, ela foi integrada numa atividade de assistência a crianças desencarnadas,
ligada ao grupo Instituto de Divulgação Espírita André Luiz, o Ideal aqui do Ipiranga, um anexo dele na região espiritual, onde ela trabalhava, me parece, segundo descreve, com crianças de 0 até 5 anos, não é? E, segundo o Emmanuel diz no prefácio do livro, foi instituído entre as diferentes instituições da espiritualidade que trabalham com crianças um concurso de monografias para que as criaturas que quisessem escrevessem alguma coisa. E aquela que vencesse o concurso teria seu livro publicado aqui na nossa dimensão. Veja que detalhe interessante. E a Cláudia diz que aos seus pais, na primeira mensagem através de Chico, que, na verdade, ela nas horas que precederam a decisão, aliás, o ato lamentável, ela se sentia como um pássaro sob a influência do olhar de uma serpente. Ela foi sendo levada, até que realmente acabou se atirando da janela do prédio. Então, muitos casos de suicídios acabam acontecendo em função de processos de obsessão, processos de perturbação espiritual que poderiam ser resolvidos se as criaturas cuidassem mais da sua saúde mental, da sua higiene mental, da sua alimentação mental. Perfeito. Sérgio? Eu só gostaria de ressaltar que Deus está no comando de tudo e existe inclusive essa influência espiritual que o Luiz colocou muito bem. Mas é importante que a gente saiba que nós temos o nosso livre-arbítrio. Tudo depende da nossa vontade. E Deus respeita a nossa vontade. Então, ainda que Deus nos tenha criado para sermos perfeitos, para sermos felizes, nós, durante as nossas várias existências, nós escolhemos os nossos caminhos. E esses caminhos nem sempre são os melhores. Agora, faz parte do nosso aprendizado nós seguirmos por esse caminho, até mesmo cometer o suicídio, que é um terrível engano. Só que nós vamos aprender, através da dor, que é um terrível engano. Mas esse aprendizado ele vai ser para sempre. Então, muitas vezes, e aí nós voltamos naquela questão do que é justiça ou injustiça. Muitas vezes aquilo que aparentemente é uma injustiça, para nós é um grande aprendizado, é uma grande oportunidade de aprendizado. Então, nós temos que ter essa certeza. Podemos passar por certos problemas, podemos inclusive atentar contra a nossa vida, mas isso não é porque Deus quis ou porque alguém nos mandou. Foi decisão nossa, foi decisão própria, decisão errada, decisão equivocada, que nós, mais cedo ou mais tarde, vamos aprender que não deveríamos fazer isso daí. Ainda aí e sempre funciona a cada um conforme as próprias obras. Até lembrando ao nosso ouvinte a respeito desse assunto do suicídio, o livro O Céu e o Inferno, nós temos lá provavelmente uns 20 ou 25 casos só de suicidas que retornaram para dar o seu depoimento e do que aconteceu com eles depois do ato. Seria muito interessante que o nosso ouvinte desse uma lida, tem um capítulo só sobre isso lá. E lembrando também que o suicídio pode acontecer, o suicídio coletivo, né? Que nós já tivemos isso na história diversas vezes, né? Queria só pegar um aspecto que nós podemos lembrar que na história da humanidade, no passado nós temos aí o homem muito mais brutal, muito mais apegado às coisas materiais, não ligado às coisas do espírito, o homem que guerreava muito, as guerras eram muito presentes na história da humanidade. Então, os desencarnes coletivos, as mortes coletivas eram muito mais frequentes do que agora e por razões de provocação, ou seja, um provocava o outro e acabavam se matando mutuamente. Então isso justifica inclusive os porquês dos resgates coletivos ainda existirem. São espíritos que estão retornando e precisam estar passando por essa situação de coletividade, né? Foi muito bem colocado essa sua posição, Turíbio, porque nós temos que lembrar inclusive que nesse processo de amadurecimento da humanidade, esses resgates coletivos estão sendo cada vez menores, até em função da própria evolução da medicina, porque antigamente você tinha aquelas grandes doenças que ceifavam milhares de vidas. Então, na nossa história, nós temos a peste negra na Idade Média, nós temos a tal gripe espanhola que aconteceu ainda agora no início do nosso século, que eram coisas assim que realmente existia um expurgo muito maior e que isso vem diminuindo ao longo dos tempos, até em função da própria evolução da humanidade, do próprio melhoramento moral da criatura. Perfeito. Registrando aqui a presença no estudo do nosso companheiro, o Camilo, atuante aí do Jornal da ABC, todos os dias às 7 horas da manhã. Seja bem-vindo, Camilo. Muito bem, nós estamos chegando aqui nos momentos finais aqui do Semana Boa Nova, mas eu gostaria de que a gente abordasse mais um tema aqui ainda, que é a razão do porquê. O porquê que existem essas tragédias, o porquê que existem essas mortes coletivas. Luiz, tem algum fim útil essas situações todas, essas ocorrências, tem alguma utilidade para a humanidade?
O Kardec, naquela mesma mensagem já citada 2 vezes, no livro Obras Póstumas, Expiações Coletivas, existe inclusive uma informação que vai de encontro a isso que o Sérgio falou, não é? Se não fosse a gripe espanhola, o homem não teria chegado aos avanços da medicina que resultaram no surgimento do antibiótico, por exemplo, que conseguiu conter determinadas evoluções bacterianas ou viróticas por dentro do corpo das criaturas, né? Então, na realidade, a maior contribuição de tudo isso é justamente o avanço da humanidade, por exemplo. Se não fossem os acidentes coletivos que resultaram na morte de algumas centenas de pessoas na aviação, não surgiria, por exemplo, grandes inovações que acabaram preservando a qualidade dos voos, a condição de voo diante de situações adversas como nevoeiros, como tempestades, entre outras coisas. Então, o Kardec, naquela mensagem, diz o seguinte: o primeiro aspecto que surge é justamente a evolução da inteligência humana que tenta resolver os problemas advindos das tragédias que aconteceram. E a segunda grande consequência, naturalmente, virá na medida em que a humanidade for evoluindo moralmente, for extraindo desses episódios aí lições que acabarão contribuindo para que individual e coletivamente também as criaturas se aperfeiçoem. Luiz, só para a gente encerrar agora, uma mensagem final a respeito da prece. A prece que nós fazemos pelas mortes coletivas, por exemplo, se nós hoje mentalizássemos o Irã e mandássemos para lá uma vibração de amor, isso poderia ajudar em alguma coisa? Sérgio, queria falar? E uma outra questão, aproveitando essa pergunta do Turíbio, que foi muito bem colocada, voltando ainda àquela questão do suicídio, da influência espiritual, qual é a utilidade da prece quando nós nos sentimos pressionados? Com toda certeza é muito eficaz a prece, né? Agora, na verdade, inclusive na última quinta-feira nós tivemos uma pergunta sobre isso no trabalho que desenvolvemos lá no centro, de uma mãe cuja filha havia recorrido ao suicídio, né? E justamente a gente acabou, talvez inspiradamente, dizendo a ela que, na verdade, apesar das preces dela, porque percebia que a filha estava num processo de perturbação muito grande, às vezes é necessário o tratamento também especializado. Às vezes é necessário nós recorrermos ao passe no centro espírita, porque através das energias revitalizadoras de uma equipe de espíritos combinada com a dos encarnados que estão empenhados em auxiliar aquela criatura, pode-se muitas vezes evitar tragédias como essa que a gente cita aqui, que é a história do suicídio, né? Mas a prece é muito eficaz. No livro Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, na coletânea de preces espíritas que ali está, o Kardec inclusive faz uma citação de uma prece para o candidato, digamos assim, ao suicídio, e também para aquela criatura que muitas vezes acaba sendo vitimada por ele.